Há momentos na vida em que nos deparamos com pessoas cuja simples presença nos desconcerta, e não é por algo que elas digam, nem por um gesto claro de hostilidade. É algo muito mais sutil, muito mais silencioso, quase invisível, uma sensação que atravessa a pele, percorre os ossos e ecoa, pesada, bem no fundo do peito. É como se um véu invisível, feito de falsidade cuidadosamente disfarçada, pairasse sobre aquele sorriso educado e cortês, como se por trás da perfeição ensaiada houvesse algo que não pode ser nomeado, mas que se percebe, algo que a razão não explica, mas que os sentidos mais primitivos não conseguem ignorar. Arthur Schopenhauer, um dos mais implacáveis observadores da natureza humana, dedicou boa parte de sua vida a escancarar esse tipo de fenômeno. Com sua filosofia brutalmente honesta e sem qualquer maquiagem otimista, Schopenhauer alertava: o verdadeiro perigo não está no mal declarado, no mal que se assume, mas sim no mal disfarçado, naquele que se esconde, sorrindo, sob a máscara da virtude exagerada, da cortesia teatral e da perfeição artificial. Para ele, o ser verdadeiramente perigoso não é o que reconhece seus próprios defeitos, mas aquele que nega sua própria natureza sombria, aquele que, crendo-se puro, justo e irrepreensível, projeta toda a sua maldade, sua inveja e sua mesquinhez sobre os outros. Esconde-se atrás de uma persona imaculada, enquanto carrega, nas sombras da própria alma, aquilo que não suporta enxergar em si mesmo. E é justamente sobre isso que este vídeo se debruça. Vamos desmascarar, juntos, os sinais profundos, sutis e muitas vezes perturbadores, que revelam essa dissonância oculta na alma humana, e entender por que, para Schopenhauer, o pior tipo de pessoa é aquela que vive completamente inconsciente de si mesma. Há experiências humanas que simplesmente não se encaixam na lógica. Você já esteve na presença de alguém que dizia exatamente as palavras certas? Sorria com polidez, agia com cortesia exemplar, mas, mesmo assim, havia algo que fazia sua espinha gelar, um leve calafrio, uma tensão nos ombros, uma inquietação estranha, quase imperceptível, como se, sem saber exatamente por quê, seu próprio corpo estivesse sussurrando: não confie. Mas, por que isso acontece? Este é, segundo Schopenhauer, o primeiro sinal que jamais deveríamos ignorar: o pressentimento instintivo, aquele desconforto súbito diante de alguém que parece bom demais. Schopenhauer, embora rigorosamente racional, jamais subestimou os sussurros da intuição. Ele compreendia que a mente consciente é limitada, superficial, frequentemente enganada pelas aparências, mas o inconsciente, esse sim, é selvagem, livre, brutalmente honesto, e percebe, muito antes da razão, aquilo que está oculto por trás da máscara social. Nosso corpo percebe incoerências que os olhos não veem. A mente inconsciente enxerga onde a razão é cega. Essa sensação desconfortável que brota em nós, diante de certas pessoas, não é paranoia. É o nosso próprio instinto, a nossa inteligência biológica, captando uma dissonância energética, uma contradição insuportável entre aquilo que alguém aparenta e aquilo que verdadeiramente é. O ser humano, com sua habilidade refinada de construir máscaras, personagens e teatros sociais, consegue simular quase tudo. Tudo, menos uma coisa: a coerência entre o que sente e o que transmite. E, quando há esse descompasso, nosso corpo, ainda que silenciosamente, dispara o alarme. Hoje, até mesmo a neurociência confirma aquilo que Schopenhauer intuía com sua filosofia crua e implacável. Estudos sobre os chamados neurônios espelho revelam que estamos, o tempo todo, lendo, decodificando, interpretando microexpressões, tons de voz, movimentos sutis, mesmo sem que tenhamos consciência disso. E, quando algo não encaixa, quando há, por exemplo, um sorriso nos lábios, mas ausência total de vida nos olhos, nosso sistema nervoso percebe e nos alerta. Curiosamente, muitas tradições antigas já compreendiam isso, muito antes da ciência moderna sequer existir. No Zen budismo, há um conceito intrigante: o rosto antes do nascimento, uma metáfora poderosa que aponta para a busca da autenticidade radical.
para aquilo que somos, despidos de máscaras, de personagens e de ilusões. No sufismo, os mestres alertam para um perigo sutil, porém devastador, o chamado véu de luz, a ilusão de pureza, de bondade excessiva, que, na verdade, esconde contradições profundas, sombras não reconhecidas e uma falsidade disfarçada de virtude. Mas foi Arthur Schopenhauer, com sua visão crua, amarga e profundamente lúcida sobre a natureza humana, quem deu à modernidade uma linguagem implacável para descrever esse fenômeno. Para ele, o ser humano que mais representa uma ameaça não é aquele que agride abertamente, não é o que declara sua hostilidade de forma clara. O verdadeiro perigo é aquele que não sabe que está mentindo para si mesmo, justamente por não ter consciência da própria ilusão, por estar cegamente convencido de sua própria virtude. Esse indivíduo se torna capaz de ferir, manipular, destruir, acreditando sinceramente que está fazendo o bem. No fundo, esse primeiro sinal, essa inquietação silenciosa que surge em nosso corpo, não é necessariamente sobre o outro. É sobre nossa própria sensibilidade diante da falsidade. É a nossa natureza intuitiva nos dizendo que algo está profundamente desalinhado. Só que, quando ignoramos esse alerta interno, quando silenciamos essa voz que fala antes da razão, em nome da polidez, da lógica, do benefício da dúvida, nós simplesmente abrimos a porta e nos colocamos em risco, porque o perigo não costuma vir com chifres gritando ameaças. Às vezes, ele vem sorrindo, vem vestido de empatia forçada, de frases perfeitas, de discursos que soam belos, mas que carregam nos olhos um brilho estranho, algo que não se sustenta na coerência da alma. Agora, imagine a seguinte cena. Você está diante de alguém que começa de forma sutil ou explícita a atribuir a você intenções, emoções e comportamentos que simplesmente não são seus. De repente, você se vê acusado de egoísmo quando na verdade estava apenas sendo assertivo. Acusado de frieza quando simplesmente estava protegendo seus limites. É como se, de uma hora para outra, você se tornasse o vilão, numa narrativa que não lhe pertence, mas da qual a outra pessoa está absolutamente convencida. Foi exatamente sobre isso que Schopenhauer se debruçou. Ele, que não acreditava na bondade inata da humanidade, observava como o ser humano, ao rejeitar tudo aquilo que não suporta enxergar em si mesmo, acaba lançando esse conteúdo para fora, sobre os outros. Essa é a essência de um dos mecanismos mais perversos da psique humana, a projeção da própria sombra. Para Schopenhauer, a sombra não é uma abstração esotérica. Ela é tudo aquilo que rejeitamos em nós. Desejos condenáveis, impulsos mesquinhos, inveja, raiva, arrogância, tudo o que consideramos inaceitável, vergonhoso ou simplesmente indigno, não desaparece. Pelo contrário, é empurrado para os porões do inconsciente, onde fermenta, cresce, ganha força e, quando não é reconhecido, não é elaborado, explode, mas nunca contra nós mesmos. Explode, projetado nos outros. O mais perturbador é que a pessoa que projeta sua sombra não está mentindo conscientemente. Ela não finge. Ela realmente acredita que o problema está no outro. Ela está sinceramente convicta de que você é egoísta, de que você é frio, de que você é o errado. E é exatamente essa convicção cega, essa certeza ilusória, que torna a projeção algo tão profundamente perigoso. Quanto mais inconsciente alguém está da própria sombra, mais real ela parece ser, não para quem observa, mas para quem projeta. Esse fenômeno cria uma espécie de delírio social. O agressor se percebe como vítima, o intolerante acredita ser um bastião da moral e da virtude. O controlador se convence de que está apenas protegendo, cuidando, e a verdadeira vítima, aquele que se torna alvo dessa projeção inconsciente, se vê preso num jogo psíquico que não entende. Quanto mais inconsciente alguém está da própria sombra, mais real ela parece ser, não para quem observa, mas para quem projeta. Esse fenômeno cria uma espécie de delírio social. O agressor se percebe como vítima, o intolerante acredita ser um bastião da moral e da virtude. O controlador se convence de que está apenas protegendo, cuidando,
E a verdadeira vítima, aquele que se torna alvo dessa projeção inconsciente, se vê preso num jogo psíquico que não entende. De repente, está sendo acusado por algo que nunca fez, tentando se defender de acusações que não podem ser refutadas racionalmente, porque simplesmente não existem na realidade objetiva. Elas habitam o inconsciente distorcido do outro. Do ponto de vista espiritual, isso não é novidade. Há milênios, as tradições alertam sobre esse fenômeno. No cristianismo, encontramos a célebre metáfora: por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu próprio olho? O budismo fala do espelho escuro, a mente obscurecida que não enxerga a si mesma e, por isso, projeta seus próprios fantasmas no mundo. Mas foi Arthur Schopenhauer, com sua filosofia dura, visceral e profundamente desconfiada da natureza humana, quem arrancou as vestes poéticas dessas metáforas e as jogou nuas, no centro da condição existencial. Schopenhauer não via o ser humano como um ser essencialmente bom. Pelo contrário, ele sabia que a maior parte do sofrimento e da maldade no mundo não vem daqueles que sabem que estão fazendo o mal, mas de quem, paradoxalmente, está convencido de que faz o bem. O mal mais perigoso não é o mal assumido, é aquele que se disfarça de virtude, é aquele que acusa para não se responsabilizar, que destrói em nome da verdade, que exclui, que difama, que condena, enquanto se olha no espelho e vê a imagem de um herói, de um justo, de um salvador. A projeção da sombra, como Schopenhauer já percebia, é exatamente o que permite que pessoas aparentemente boas façam coisas terríveis, sem sentir culpa. É assim que nascem perseguições, cancelamentos, linchamentos morais, difamações públicas, sempre sob o disfarce da justiça moral. E há algo ainda mais sutil e mais perigoso. A sombra não se projeta apenas em indivíduos. Ela pode ser projetada em grupos, em movimentos, em ideologias, em nações inteiras. É assim que nascem os fanatismos. É assim que multidões se convencem de que exterminar, excluir ou calar quem pensa diferente é não só legítimo, mas virtuoso. E qual é a única proteção real contra isso? Ela não está em confrontar o outro. Ela não está em tentar desmascarar quem projeta. Ela está em reconhecer, com brutal honestidade, a própria sombra. Somente aquele que tem coragem de olhar nos olhos dos próprios demônios é capaz de não projetá-los nos outros. E talvez, um dos sinais mais perigosos da alma humana seja também o mais difícil de perceber: a certeza absoluta de que se está fazendo o bem. Em sua análise do comportamento humano, da história e da miséria psicológica da humanidade, Schopenhauer observou um fenômeno devastador. Somente aquele que tem coragem de olhar nos olhos dos próprios demônios é capaz de não projetá-los nos outros. E talvez, um dos sinais mais perigosos da alma humana seja também o mais difícil de perceber: a certeza absoluta de que se está fazendo o bem. Em sua análise do comportamento humano, da história e da miséria psicológica da humanidade, Schopenhauer observou um fenômeno devastador. Quando o indivíduo se convence de que não é mais apenas uma pessoa comum com opiniões, limites e contradições, mas sim um porta-voz da verdade absoluta. Quando isso acontece, o ego não se percebe mais como ego. Ele se funde com uma imagem grandiosa, seja a de um salvador, de um mestre iluminado, de um mensageiro da justiça, de um guerreiro da virtude. Nesse estado, o indivíduo deixa de acreditar que expressa uma simples opinião. Ele passa a acreditar que está canalizando uma verdade universal, incontestável, inquestionável. E é exatamente aqui que reside um dos maiores perigos da condição humana. Diferente do narcisismo comum, que é superficial, espalhafatoso e muitas vezes óbvio, esse tipo de inflamação psíquica é sutil, silenciosa e perigosamente convincente, tanto para quem a vive, quanto para quem a observa de fora. O sujeito não percebe mais que está inflado. Ele acredita, sinceramente, que está agindo em nome do bem, que é justo, que é virtuoso, que é portador da verdade, e, portanto, autorizado a julgar, punir, excluir, destruir. O inflado espiritualmente não diz: sou melhor que você,
Ele diz algo muito mais perigoso e sedutor. Eu sou apenas um canal da verdade. Eu não sou eu, sou um instrumento. Estou a serviço do bem maior. E é exatamente por isso que esse tipo de pessoa frequentemente carrega uma aura magnética, uma espécie de carisma quase hipnótico. Sua convicção é contagiante. Sua ausência de dúvida transmite uma segurança sedutora, num mundo cada vez mais caótico e incerto. Mas é uma segurança perigosa. Perigosa porque não nasce da lucidez, nem da sabedoria, mas da identificação cega com uma suposta missão, que transcende o próprio eu. E o problema é que essa transcendência não tem estrutura interna suficiente para conter a energia que ela evoca. O místico alemão Meister Eckhart já advertia: a armadilha mais sutil no caminho espiritual é acreditar que você chegou. Mas é uma segurança perigosa. Perigosa porque não nasce da lucidez, nem da sabedoria, mas da identificação cega com uma suposta missão, que transcende o próprio eu. E o problema é que essa transcendência não tem estrutura interna suficiente para conter a energia que ela evoca. O místico alemão Meister Eckhart já advertia: a armadilha mais sutil no caminho espiritual é acreditar que você chegou. E Arthur Schopenhauer, embora não fosse um místico, mas um pensador profundamente cético e implacável, via na ilusão de grandeza espiritual uma das formas mais refinadas de auto-engano humano. Para ele, nada era mais trágico do que o homem que, fugindo do próprio vazio, se reveste de uma aparência de virtude absoluta, acreditando que é mais do que um simples pedaço de vontade cega lutando pela sobrevivência. Quem está nesse estado não aceita críticas, porque na sua percepção distorcida, não estão criticando uma pessoa, estão atacando o próprio bem, a própria verdade. O outro não é mais um interlocutor, é um obstáculo, é alguém que se opõe à suposta missão que ele acredita representar. E é assim que nascem os inquisidores modernos, os falsos profetas, os líderes autoritários disfarçados de guias espirituais, os moralistas impiedosos que se julgam portadores de um suposto bem coletivo, enquanto destroem, silenciam e esmagam quem não se submete. O perigo não é só para os outros, é sobretudo para quem está inflado. Schopenhauer sabia: quanto maior a ilusão, maior será o colapso, porque a realidade psíquica, cedo ou tarde, cobra o preço da dissociação. O inconsciente não permite que se viva indefinidamente, desconectado da própria verdade interior. E quando a sombra retorna, e ela sempre retorna, quanto mais alto o ego subiu, mais devastadora será a queda. Por isso, o verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é a certeza, não é a retórica da pureza, não é a pose de quem se julga um canal da luz. O verdadeiro sinal de maturidade é a dúvida humilde, é a consciência dolorosa dos próprios limites. Imagine, então, alguém que sabe exatamente o que dizer, em qualquer situação, que sorri no momento certo, que elogia com precisão cirúrgica, que adota a entonação perfeita, que jamais entra em conflito aberto e que, aparentemente, nunca erra. À primeira vista, essa pessoa parece impecável, talvez até admirável. Mas com o tempo, algo nela começa a inquietar. Há uma ausência de espontaneidade, um brilho estranho no olhar, um calor humano que simplesmente não está lá. É como se, justamente por ser impecável, sua presença se tornasse profundamente falsa. Schopenhauer percebia isso com clareza brutal. Ele enxergava que grande parte da vida social humana não passa de uma peça de teatro miserável, onde quase todos usamos máscaras cuidadosamente moldadas para parecer aquilo que não somos. Essa máscara, ele não chamava de persona como Jung fez depois, mas compreendia o fenômeno profundamente. Era, simplesmente, a representação social, a falsificação da própria essência, em nome da aceitação, do status, do poder, da admiração ou da conveniência. A máscara é aquilo que você não é, mas que os outros esperam que você seja. E o mais cruel
é que ela não é opcional. Todos, absolutamente todos nós, precisamos dessa máscara. Sem ela, não há convivência possível. Sem ela, não há trabalho, não há civilização, não há contrato social. A questão não é usar ou não a máscara. A questão é, você sabe que está usando uma? Ou, pior, você se esqueceu e passou a acreditar que a máscara é você? O problema surge quando alguém se identifica totalmente com uma dessas forças internas. Nesse estado, essa pessoa não é mais um indivíduo consciente, com suas dúvidas, fragilidades e contradições. Ela se torna a encarnação de uma ideia fixa. Ela não age como juiz. Ela se torna o próprio juiz absoluto. Ela não tenta ajudar. Ela se vê como o salvador legítimo do mundo. E como todo papel psicológico rigidamente assumido, isso vem acompanhado de uma convicção inabalável. Schopenhauer, com sua visão implacável da natureza humana, já denunciava isso com todas as letras. O homem é, antes de tudo, uma marionete da vontade, e essa vontade é cega, irracional e impiedosa. Quanto mais alguém se funde com um desses papéis, quanto mais acredita ser a personificação do bem, da justiça ou da verdade, menos capacidade tem de se observar, menos liberdade tem sobre si mesmo. Ele não erra. São os outros que não compreendem. Ele não é duro. É o mundo que resiste ao que ele chama de verdade. E aqui está a tragédia. Quanto mais alguém se sente moralmente certo, mais perigoso ele se torna. Schopenhauer, embora não utilizasse o termo arquétipo, compreendia perfeitamente esse fenômeno. Ele chamava de ilusão metafísica da individualidade. A falsa crença de que somos senhores de nossos pensamentos, desejos e intenções. Mas não somos. Somos apenas manifestações passageiras de forças que nos ultrapassam. Somos vontade. Somos impulso. Somos desejo coagulado em carne, osso e angústia, porque sem dúvida, sem contradição, sem limite, não há consciência. Só há fanatismo disfarçado de virtude. E o perigo, quando isso se instala, é total. Mas há um caminho, difícil, injusto, doloroso, mas possível. Schopenhauer, como poucos, entendia isso. A única chance de redenção do ser humano é parar de fugir de si mesmo. É olhar para sua própria sombra, para aquilo que rejeita, que esconde, que nega, para a própria miséria moral e para a própria pequenez.